Não? Professor, aí, cara, Fala. esse processo de iluminação aí é a mesma coisa do Iluminado lá, do Stephen King, ou... Não, né, ô Zé Goiaba? Tô brincando aí, pessoal. Ao nível cultural do outro, vendo filme de terror. Ai, ai. Caraca. Esse é mole, não. Esse cara é fogo. Esse fundamentalista. Então vamos lá, ó. Outros A materiais. quinta Gente, série nunca sai da gente, não. a quinta A série. quinta série não sai da gente, não. Cara, você falou assim, quinta série. Outro dia tava o culto lá na igreja, né? Aí tem um garotinho lá na igreja e ele fez um som que pareceu que ele fez um som com a boca, né? Pareceu que ele assim soltou um pum, né? A igreja é pequena. Aí todo mundo assim, aí o pai do garoto disfarçou, né? Todo mundo ficou assim. Aí o cara lá tá assim, ó, rindo lá atrás para mim assim. Eu pregando a ele. Aí eu falei, tá vendo, gente? A quinta série não sai da vida do cara, né? Tá aí, ó, fulano aí, ó. Velho, idoso, mas a quinta série não sai da cabeça. Ninguém falou nada, ninguém reagiu, todo mundo, né? Fingiu aí que nada aconteceu, tá o outro aí gargalhando aí, prendendo o riso. É um aluno de quinta série mesmo, né? Não adianta, rapaz. Vamos lá, gente. Outra coisa que é importante, que eu acho que vale a pena vocês começarem, se não. Acho que pegar outro material aqui também. Se vocês nunca estudaram, só viram de maneira superficial, mas vale a pena dar uma aprofundada, é sobre a Septuaginta. A Septuaginta, né, a tradução grega do Antigo Testamento em hebraico, muitos dos textos do Novo Testamento foram extraídos da Septuaginta e não do texto massorético. Isso faz alguma diferença em algumas traduções, alguns textos. Tem esse material aqui, ó, esse livro aqui, que é um estudo sobre a Septuaginta. Aí ele vai trazer, né, algumas traduções, né, algumas perspectivas, né, que influenciaram aí, algumas linhas doutrinárias. E aí vale a pena a gente ter esse material para consulta, para pesquisar. Então, estudar a Septuaginta também é importante para a gente que está querendo aí fazer uma boa exegese do Novo Testamento, né? Vale a pena entender e até também para comparar o texto massorético, né, o texto hebraico, com o texto da Septuaginta. Né? É legal você ver como se desenvolveu cada um desses textos. Aqui, ó, lembrando, aquele comentário da Vida Nova, né? Essa aqui é do antigo, vem nessa cor aqui, e o do novo vem em azul. São comentários bons, tem vários autores, né? E aí alguns mais críticos do que outros mais tradicionais e tudo, mas é um material que vai te ajudar a entender os contextos, né, em que os textos são produzidos e apresentar algumas linhas de perspectiva. Vale a pena também você ter alguns materiais temáticos. O que eu quero dizer como temáticos? Por exemplo, isso aqui é um texto que fala sobre Jesus e o Império. Né? E aí a relação de Jesus, né, a pregação dele sobre o reino de Deus e o impacto que isso gera numa comunidade que era dominada pelo Império Romano. Da mesma forma, a questão de Paulo, né? Esse autor vai falar também de Paulo e o Império. Então, a relação de domínio, de poder no Império Romano e a pregação tanto de Jesus como de Paulo, como que incomodava, né, essa ideia, esse império, né, que detinha o poder, detinha era quase que divino, e por que que as argumentações deles eram tão inconvenientes, né, para aqueles que eram dominantes na época. Com isso, o que eu quero dizer? A exegese eu começo traduzindo o texto, né? A gente já falou que fora a tradução tem o contexto,
E esses materiais é o que vai nos ajudar a entender o contexto. Por que aquela palavra foi usada ao invés de outra? O que aquela palavra significava naquela época? Que, pensa bem, o termo Meshiá, em hebraico, Messias, ele tinha um significado no Antigo Testamento. Mas, dependendo do contexto, ele pode significar um povo, que era o povo de Israel, e não um indivíduo. Se você ler o texto de Isaías, em alguns momentos, o povo de Israel era caracterizado como Messias, e não apenas o indivíduo que viria salvar e fazer, né, e reunir tudo, igual o Pink e o cérebro, né, dominar o mundo e tal. Então, como o termo Messiá passou de um povo para um indivíduo, como identificar isso, né? E aí, até na aula de Novo Testamento, quem já fez aula comigo, né, quando a gente estudou o período intertestamentário, alguns fizeram pesquisa, a gente sabe que é nesse período, né, que cresce, né, essa ânsia pela vinda do Messias, né? E Jesus vai ser identificado como esse Messias, mas não só Jesus, existiam vários Messias. Na época de Jesus, existiam pessoas que faziam milagres. Tinha um cara que fazia chover, que era contratado para fazer chover, ele realmente fazia chover. Tinha outros que curavam e eram chamados de Messias. Alguns iniciaram rebeliões. O grande diferencial é que Jesus não iniciou rebelião nenhuma, não tinha um discurso diretamente contra o Império Romano, ao contrário dos outros que se diziam Messias. Até dentro da perspectiva judaica, todo menino que nascesse, ele era um provável Messias, né? Porque eles entendiam que o Messias seria um menino, obviamente, né? Dentro da cultura judaica. Então, nasceu um menino, ele pode ser esse, né? Então, até entender isso, né? Que Jesus não era um cara, não era o único que fazia as coisas que fazia. O diferencial de Jesus é que não era hipócrita. Isso chamava muita atenção. Ele não era um cara duas caras, né? E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que andava com todo mundo. Era comelão e beberrão, parece que gostava de uma festa, né? Ele andava com os pecadores, mas não fazia o que eles faziam. Isso incomodava os religiosos da época. Então, isso feria a interpretação que os religiosos tinham do Antigo Testamento, que o Messias não era alguém assim. Ele vai morrer, piorou, né? Porque o Messias não deveria morrer. Então, entender os contextos que esses termos são usados para a exegese é importante. Lembra, se você puder gravar o exemplo, né, que eu já usei várias vezes aqui, do pastor, né? O cara foi pregar lá na minha igreja, aí foi falar do amor. Falou, porque o amor em grego é ágape. Aí falou de casamento. Quando ele falou aquilo, matou. O que adiantou ele traduzir? Lembra desse exemplo? Não adianta eu traduzir se eu aplicar o termo fora do contexto. E aí, assim, o pessoal da minha igreja, obviamente, eu não sabia grego, não sabia o contexto, né? Passou. Ele falou o que todo mundo fala. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ricardo, mas eu acho, eu concordo com isso. Então, reconheça que a sua interpretação é uma interpretação doutrinária, né? Não é uma interpretação baseada na estrutura do texto, mas na doutrina. Ricardo, está errado? Não, não está errado. Mas a gente precisa ter, assim, ser claro com as pessoas. Eu acho que isso é bom. Eu tinha um colega, já falei isso com vocês, que ele dizia que era histórico crítico, mas na igreja dele ele pregava sobre dízimo. Não há como pregar sobre dízimo, que cada um tem que dar 10%, porque está na Bíblia, e dizer que é histórico crítico, porque esses 10% que a gente dá hoje não estão na Bíblia, não é isso, não tem nada a ver, principalmente usando o texto de Malaquias 3:10. Então, uma pessoa que tem uma abordagem crítica não vai pregar sobre dízimo de maneira tradicional, entendeu? A gente tem que ser honesto. Esse mesmo colega escreveu lições de EBD sobre Esther, usando Esther como modelo de mulher para a mulher cristã hoje. De maneira nenhuma isso poderia acontecer na perspectiva crítica.
Até porque Esther não era cristã, o livro nem fala de relação com Deus, né? Ela tem relações com o cara sem ser casada. Então, que modelo de mulher cristã é essa? Né? Isso fere o costume cristão. Então, não dá para usar Esther dentro da perspectiva histórico-crítica. Numa perspectiva dogmática, aí é o que a doutrina vai dizer. Né? O livro de Daniel pode falar do fim do mundo, dependendo da sua doutrina. Né? É, Ezequiel, né, Daniel vão falar do fim do mundo, vão falar das pestes, das doenças que acontecem, porque é a doutrina que vai estar lendo. Então, pelo menos se a gente for sincero, na minha linha é essa, eu leio isso, eu fundamento nisso, eu acho que isso nos ajuda até para poder tá argumentando com as pessoas, né? Porque as pessoas, assim, querendo ou não, precisam de um norte, saber, né, o que você crê, o que você não crê, da onde você tira as suas ideias. Então, isso é bom para a gente. Fala, Marcelo. Professor, a respeito de algum livro, alguma literatura que o senhor possa indicar, sobre os acréscimos no Antigo Testamento, textos, né, que foram surgindo depois, tipo Jó, Variante. as variantes, né? Jó, o último capítulo, Marcos e João, né? Marcos, os 12 últimos versículos, e aquela passagem da mulher adúltera, né? Que foi acrescida posteriormente, né? O O Champlin, Evangelho de em João. relação ao Novo Testamento, eu indico o Champlin. O Champlin, Sim, ele... mas tem algum livro que consolida isso e Ah, tá, deixa. tem. Quer Tem. ver? Calma aí, rapidinho. Só para vocês não verem minhas lindas pernas. Calma aí. Ó, do Novo Testamento. Crítica textual. Opa. Não, tava certo, tava certo. Crítica textual do Novo Testamento, do Wilson Paroche. Ele vai trazer as variantes. Manual de exegese do Uwe Wegner. Ele vai trazer também. E as variantes da Sociedade Bíblica do Brasil. Esses materiais, você vai ter a reunião dessas variantes, explicação. Esse aqui é o melhor de todos, para as variantes. Né? Eu acho que é um bom livro. Da sociedade... Desses três aí, o senhor já compartilhou algum? Os três. Tá lá no Os grupo três. de... eu não sei qual é o grupo que tá. Eu compartilho de novo. Eu mando para Tá, obrigado. esse grupo. Mas eu mandei em algum grupo aí. Mas eu mando de novo. Eu Tá? salvo aqui, obrigado, Esses obrigado. três. Tá? E do Antigo Testamento, eu recomendo isso aqui. Vem as variantes, vem as explicações. No início aqui, ó, ele vai trazendo explicações e traz blocos sobre os Sim. textos mais difíceis, né? Algumas variantes. Esse aí eu só consegui um volume, que é caro, né? Entendeu? O rico é o Jair que é O o rico é o ricaço desse Jair, que grupo. vive às custas do Ele é o governo. rico. Entendeu? Rico, Então, o quê? Só tem um também. Juntar o meu com o seu, a gente vai conseguir formar a coleção completa. Então, dica, assim, Tem que aprender hebraico, cara. Tem que estudar mais hebraico e grego. uma dica que eu daria para vocês é Mercado Livre. Mercado Livre, ele vende esses livros, às vezes vende em bloco. Esse na Entendeu? estante virtual também às vezes aparece. Então aí você Isso é consegue legal. uma Eu promoção comprei esse boa. o da variante aí do Novo Testamento, não foi caro, não. Ele Então. não foi caro, tá em excelente estado. Não comprei novo, comprei ele já usado, mas Nada. pô, tá em excelente estado o livro. Não tem Então. nenhum rabisco nas páginas, tudo. E é muito bom, ele é legal. Mas o que Fala. pega para a gente também, Ricardo, eu acho que não sei se o Marcelo, mas eu acho que a maior, grande maioria é o dominar o idioma, assim, assim, não Sim, dominar, mas aprender pelo menos ler.
básico, um Posso dar pouco uma mais dica? assim. Hoje você Pode. tem uma vantagem, YouTube. Cara, por exemplo, se todo dia você assistir uma aula de grego, de hebraico no YouTube, no final do ano você vai estar melhor Vou do que está fazer hoje. isso. Eu vou Entendeu? fazer isso. É porque, às Principalmente vezes, do. assim, a rotina, né? É trabalho, é família, é igreja, É, as coisas, isso cai no esquecimento. Mas se você, assim, pô, tem. todo dia eu vou assistir uma aula de grego, de hebraico no YouTube. É, Cara, tem o, cursos ótimos de graça, cara. o grego é mais para lembrar, assim. Não, sim, então, mas vale a O pena. grego, o grego não é difícil, não. O grego eu peguei bem. Agora, o hebraico que. Então, Caramba, o mas vale a hebraico. pena, entendeu? Tem que fazer isso, porque. Então, mas esse aí, Marcelo, tem que ver, porque se é o hebraico secular ou é a questão do bíblico, entendeu? Que é igual Me no deram de grego. presente que era de um aluno do seminário. A editora é Seminário Israelense de Atualidade. A editora. Entendi. Não, de repente pode estar ligado. Porque, assim, é o que eu já falei em alguns outros momentos. O dicionário ele tem que ser ligado ao texto bíblico. Sim, Né? sim. Não adianta ser só da Não língua. adianta, É, sei disso. porque a conotação é diferente, né? Ó, do antigo, esse texto aqui também é bom. Esse material aqui da Septuaginta. Por quê? Porque ele Sim. vai trazer as variantes entre o texto maçorético e o da Septuaginta. Então, vai fazer as comparações. Então, é um material que vale a pena. Esse aqui, você consegue pela Loyola, pelo site, entendeu? A Loyola, ela faz promoções ao longo do ano, vende livros aí até 70% com desconto. Então vale a pena se inscrever lá, né? Que Sim. aí dá para você receber uma newsletter, tem promoção e tal. Então é um material que dá para você ter um acesso bom, né? E consegue bastante coisa, né? Principalmente coisa assim de que às vezes você não consegue, não tem acesso assim muito direto, né? No site você consegue. Aí você vai na loja, não tem, mas no site, né, é melhor. Tá vindo a Bienal aí, né? A Bienal, de repente, você pode encontrar muita coisa lá, Professor, promoção, né? Não eu sei, né? ouvi em uma dessas palestras, não sei se foi do Russell Shedd ou do Luiz Saião, que ele contou que um colega, sei lá, eu vi em algum lugar que ele evitava de pregar desses textos que foram inseridos Fui eu que posteriormente. falei, eu tive um Foi você que professor, falou. Isso. eu tive um professor que ele era professor de grego, era tradutor, trabalhava para a editora. Ele dizia que evitava pregar em cima das variantes, que O que, para que o senhor ele acha disso? eu acho bobeira. Que é o conteúdo, né? É o Sim, contexto. sim. Se eu vou ignorar uma variante, eu tenho que ignorar, eu tenho que botar em dúvida muita coisa, né? Então é bobeira. Assim, respeito o posicionamento dele, mas eu não, eu acho que como é que eu vou dizer, é uma supervalorização, né? Porque texto, né? Você fala, texto antigo, 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 a gente, cara, é um processo muito muito antigo, né? Então é complicado. Né? É um excesso de preciosidade, né? Sim, sim. Mas cada um com seu cada um. Ele é assim, eu gostava de ouvi-lo pregar, o cara pregava bem pra caramba. Não sei onde ele está hoje, mas assim, O senhor já pregou sobre Jó 42, professor? não. Jó, geralmente, quando eu uso Jó, eu falo 42, da questão da presença do mal, né? sim, E sim. aí eu gosto de um livro daquele rabino Harold Kushner, que ele vai falar que no livro, né? Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Eu gosto desse, porque assim, é um rabino, não tem a perspectiva cristã, né? Um cara judeu falando sobre o livro de Jó. Então, eu acho que vale a pena ler Jó dentro da perspectiva que ele apresenta lá. É muito bom, eu pelo menos acho, né? Vale a pena. Eu acho que eu já até falei desse livro para vocês, né? Se não falei, depois eu mando lá para vocês lá a referência dele. Mas vale a pena. E ele tem um outro, né? Quando tudo não é o bastante, sobre Eclesiastes, que é legal, que é um judeu falando do texto. Então, assim, o cara está dentro da cultura, está dentro do ambiente, né? Não tem a interferência cristã da doutrina.
Sim, sim. Entendeu? Nós, como cristãos, qual é o nosso problema? É a nossa doutrina. Então, eu vou cristianizar o Antigo Testamento. A pior coisa que eu posso fazer para um estudante é a pior coisa que a gente pode fazer, né, nessa perspectiva. Então, tentar entrar na mente do autor, tendo uma cultura tão distante como a nossa, é complicado, né? Então, vale a pena. Vale a pena. Sobre Eclesiastes tem um também que é muito bom, que é esse aqui. É isso aí. Esse aí, entendeu? Ele é uma crítica bem contundente, eu acho. Mas Ele se isso aí. faz, ele tira toda essa roupagem cristã do Sim, Antigo não, legal, Testamento e critica. é uma boa abordagem. E se a pessoa está em depressão, é melhor não ler Eclesiastes, porque aí vai se matar. Exatamente. Entendeu? Não vale Dá a pena ruim. viver, Dá ruim. tudo é vaidade. Então, Dá ruim. para os depressivos, Eclesiastes não é um livro bom, entendeu? Então, vamos lá, para a gente fechar aí. Então, essas ferramentas são importantes, tanto para o antigo como para o novo. Exegese não é só a tradução. Se você puder, ao longo aí da tua caminhada, entender isso, cara, traduzir agora o que essa palavra significava naquela época, naquele contexto, dentro do processo de produção desse texto. Isso já vai te ajudar bastante. Agora, vou deixar claro o seguinte: quando você começa a fazer esse processo, você já vai peneirando muita coisa. Então, por exemplo, a pessoa quer falar de batalha espiritual. Você não vai falar de batalha espiritual porque não existe batalha espiritual. Onde que você vai arrumar isso? No Antigo Testamento não tem batalha espiritual. Por quê? Porque Deus é soberano. Não se batalha com alguém que é extremamente soberano. Eu quero falar do diabo. Não tem diabo no Antigo Testamento. Não está dentro da cultura judaica a ideia de uma força além de Deus. O bem e o mal no Antigo Testamento vem de Deus. E o Satã e Jó? Não é o diabo, é um anjo. É um anjo perguntador, é o anjo, né, inquiridor, é o cara que está lá perturbando, está perguntando, mas não é o diabo. O termo Satã em hebraico não é diabo. Então, assim, alguns temas cristãos você vai vendo que não está na Bíblia. Né? Alguns discursos cristãos que são doutrinários têm mais de invenção do que está na Bíblia. Então, isso é bom, mas também é ruim, porque você acaba filtrando muita coisa. Né? Então, o cara começa a falar: Apocalipse, fim do mundo. Não, Apocalipse é um termo que significa revelação, mas tem a ideia de desvelamento de uma realidade. Ele está querendo mostrar a maldade do Império Romano, está querendo mostrar a hipocrisia dos religiosos, e não o fim do mundo. Então, num processo de exegese, eu vou estar identificando essas coisas. E aí o discurso vai ficando distante daquilo que é comum. Né? E aí a pessoa vai te perguntar uma coisa e você vai falar: em que texto você está falando? De que livro você está falando? Na Bíblia toda. Na Bíblia toda não dá. Porque dentro de cada texto, cada livro, cada testamento, esse termo pode ter significados diferentes. Né? Fala de salvação. Salvação no Antigo é uma coisa, salvação no Novo é outra coisa. Não é a mesma coisa. Porque Deus tem um plano de salvação desde Gênesis. Não tem. Quando se fala de salvação no Antigo, era a obediência à lei. Salvação no Novo é crer em Jesus. Não é nem mais nada. A única coisa é crer. Agora, eu nem sei como eu creio. Eu não sei se esse ato de crer é colocado em mim ou sou eu que creio. Porque nem isso o texto é claro. Mas é óbvio que a ideia de salvação é diferente. No Antigo Testamento não tem céu e inferno. A ideia de céu e inferno, ou infernos, só está no Novo. No Antigo não está. Então, aí eu já começo aí funilando os temas, né? o trabalho. Eu vou pregar, eu vou passar 2, 3 horas, né? Ali estudando, lendo, comparando, traduzindo, matutando o texto, para realmente entender o que ele está falando ali. Então, a exegese ela requer um nível de compromisso.
Não dá para eu pegar uma mensagem, né, e assim jogar de qualquer jeito, né? Ou replicar, né, o que outros falam, o que todo mundo fala, né? A exegese ela requer dedicação. E aí é o que o Jair falou. Eu tenho que buscar o original. Não tem como fazer uma exegese se eu não buscar o original. Entenda isso, né? Eu posso trabalhar o contexto? Posso. Eu posso trabalhar o objetivo? Posso. Mas se eu não entender nada do que os termos do original quis dizer, isso pode ficar deficitário. Então, ainda que eu possa trabalhar o contexto e o objetivo, é bom conhecer a língua original para entender as questões gramaticais, sintáticas, que às vezes interferem no texto. Né? Lá o texto que Jesus e o ladrão estão na cruz discutindo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo hoje que ele vai estar no paraíso, ou está dizendo para ele que hoje ele vai estar no paraíso? Ah, vamos ao grego, não tem vírgula. O grego não dá para saber o que Jesus está falando. Cada Bíblia vai traduzir de uma maneira. Cada Bíblia vai dar a sua interpretação. E é relevante saber que a salvação é um ato, é um processo, né? Porque é agora, não é agora. É relevante saber isso? Não, né? Não tem como saber, né? Se eu for no grego, não tem como saber. Eu não vou conseguir identificar isso de maneira objetiva, da maneira como as Bíblias tratam. Então, é mais uma questão doutrinária do que exegética, né? E até a questão exegética vai eliminar muita coisa da doutrina. E aí é bom eu saber fazer essa separação. Então, a ideia é essa, né? As ferramentas, os materiais, tanto para o antigo como para o novo, né? Como eu falei, a ideia seria fazer um resumo aí das duas. Dica que eu deixaria para vocês: tentem estudar mais sobre a Septuaginta. Eu acho que vai ajudar tanto para entender as questões, as diferenças com o texto massorético, como com o texto koiné, né? A diferença entre o texto que é tirado... Porque de Gênesis a Malaquias das nossas Bíblias é o texto massorético. De Mateus a Apocalipse é o koiné. Agora, os autores do Novo liam a Septuaginta e não o texto massorético. Então, eu vou ter algumas diferenças nas citações, né? Eu vou ter algumas coisas que vão, né, tá diferente ali. Nada muito gritante, mas algumas coisas que são importantes. A gente está avaliando, né? Muita gente dizia, a diferença é porque Paulo citava de cor, aí não cita igual, está lá. Não é, porque a fonte de Paulo era a Septuaginta, e não o texto massorético. Então, não tem nada a ver com ser de cor ou não. Então, isso a gente também precisa ter ciência. Certo? Então é isso, gente. Passou aí um pouquinho aí do tempo aí, mas eu acho que deu para dizer tudo que eu tinha que dizer. Perguntas, dúvidas, comentários, reclamações? Não, vamos jantar. O fominha. Lalató, acho que é boa noite em hebraico, né? Lalató. Sei lá, cara. Eu sabia. Bom dia, boa noite. Lalató. Acho que obrigado, né? Sabia tudo isso, mas caiu no esquecimento. Lalató, Shalom Adonai. Translata. Beleza, gente? Então é isso. Valeu. Depois eu coloco lá no material o que der para compartilhar aí. Valeu? Valeu. Segunda. Segunda por quê? Não. Não, até segunda não. Até sexta. Não, sexta eu não sei se você faz. Até quarta. Não, só quarta. Então até quarta. Valeu, galera.